Olá, Jujubinha. Oi, Jujubinha. Hoje nós vamos contar uma história bem legal. Hoje vai ser o primeiro vídeo das histórias originais que a gente vai trazer aqui. A gente vai contar a história de Pedro Gonzalez, que é a história da fera da vida real. Historiadores dizem que ele pode ter inspirado a Madame de Villeneuve a fazer. É isso mesmo, moleque. É isso aí. É porque a Madame de Villeneuve escreveu antes da Madame de Beaumont. Tem muitas versões originais da Bela e a Fera. Essa história que a gente vai contar hoje é uma das histórias que pode ter inspirado a história da Bela e a Fera. Mas também tem a história original que foi escrita pela Madame de Villeneuve, que é uma novela. Uma história bem comprida, dividida em três partes. Assim, vergonha. Dividida em três partes. Que a gente vai trazer também, que é uma versão bem grandona da Bela e a Fera. Aí tem a parte que fala sobre a origem da fera, o príncipe. É bem interessante, é bem diferente também da versão da Disney. Tá legal. Tem a parte da história da Bela também, que a Bela também tem um passado. Vê, outra coisa, a história da Bela e a Fera, ela não é feita as histórias dos irmãos Grimm, feito Cinderela, Branca de Neve, que é tudo inspirado numa história popular. A história da Bela e a Fera foi escrita por essa mulher aí. A Madame de Villeneuve tem nome, deixa eu ver o nome dela. O nome dela não é Madame, é Gabrielle Suzanne. Gabi. Sim, aí, claro, já existiam histórias de noivo animal. Sabe o que é a história de noivo animal? Não. Temos aqui alguns exemplos. Lago dos Cisnes. Sim, porque tem noivo animal e também tem exemplos noivo animal. O Príncipe Sapo. Princesa Sapo. O que é esse do Oeste do Sol? Ou esse da Lua? É o que o príncipe é um urso polar. Tem a noiva cachorro, o porco encantado, rosa branca e rosa vermelha. Ou no Brasil, chamado o boto cor-de-rosa. E outros. Essas histórias de noivo animal são muito baseadas também naquele mito da mitologia, Cupido e Psique. Vamos lá, Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez era um espanhol nascido no arquipélago das Canárias em 1537 e que possuía a chamada síndrome do lobisomem. Na época era chamada de síndrome do lobisomem, que é a hipertricose. A hipertricose é uma doença que é caracterizada pelo crescimento anormal de pelos no corpo. é bem raro. Sim. E na maioria das vezes ele é hereditário, passa de pai para filho. Então, Pedro Gonzalez, ele nasceu com pelos avermelhados escuros, meio ruivos. Dizem, de acordo com os registros, dizem que ele tinha traços harmoniosos. Ele era bonito, vamos ser chique, ele era bonito. Ele era descendente de potentados. O que é um potentado? Potentados são os soberanos da ilha de Tenerife. Tenerife é a maior das Ilhas Canárias. A gente ia botar aí onde fica as Ilhas Canárias, que agora eu não me lembro. Então, veja, ele não era perrapado. Ele era filho de um descendente dos potentados de Tenerife. Porém, como ele nasceu com essa situação complicada, não deram bola pra ele. Ele não recebeu educação dos pais, nem nada. E aos 10 anos de idade, ele foi dado de presente pelo próprio pai pro imperador Carlos I da Espanha. Olha o Carlos I. Certo dia, numa viagem para a Holanda, o imperador e sua corte, o navio foi atacado por corsários franceses. Eles mandaram Pedro de presente de novo para o rei Henrique II da França. É uma tristeza, né? Então ele já saiu da ilha, ele foi para a Espanha, aí depois ele foi para a França. Isso aconteceu mais ou menos em 1557. Ele era chamado de Barbete. Barbete. Aquela raça de cachorro. Eu não sei nada de cachorro mesmo. O tempo foi passando e o rei decidiu fazer uma experiência com o Pedro. Ele não acreditava que ele... Veja essa situação horrorosa. Eles não acreditavam que ele era um ser humano de verdade. Mas ele pensou assim, não, vamos fazer um teste. Ele vai tentar humanizar Pedro. Então, ele trocou o nome dele para Petrus Gonçalves, em latim, e mandou que começassem a vestir ele como nobre, que dessem a melhor educação para eles. E o destino de Pedro, vou chamar de Pedro, não vou chamar de Petrus, não. Que safadeza. Ele começou a receber uma esmerada educação. O destino dele mudou radicalmente, porque ele começou a ficar muito inteligente. Porque você começa a estudar, você fica inteligente. É claro. Os cientistas e nobres franceses começaram a se espantar com os avanços de Pedro.
Pedro aprendeu a ler, a escrever, a falar outras línguas além do espanhol. Ele começou a falar latim, francês, italiano e observar as mais sofisticadas regras de etiqueta. E assim ele viveu por muitos anos, próximos dos franceses, encantando todas as pessoas da corte de Henrique II. Começou até a fazer serviços diplomáticos para o rei. Com a morte do rei Henrique, em 1559, a rainha viúva, a Catarina de Médici, famosa ela, né? Onde foi que a gente já ouviu falar dela? Não sei. Ela tornou a proprietária de Pedro, vou chamar de Pedro. Né? Aí ela era conhecida por suas doidices, então ela resolveu fazer uma experiência ainda maior com o Pedro. Ela resolveu casar o Homem-Fera com uma bela mulher. A principal curiosidade do pessoal lá era saber se ia nascer filhos, e se eles iam conseguir ter filhos. A noiva escolhida, que também era chamada de Catarina, o pessoal não tinha criatividade para fazer os nomes. Ela era filha de um serviçal da corte e era considerada a mais bela dama do séquito real. A identidade do noivo, ela foi escondida da Catarina, não quiseram contar para ela que era com ele que ela ia se casar. E dizem, né, que quando ela soube que ela ia se casar com Pedro, ela desmaiou. Porém, Pedro possuía bons modos, rendimentos é dinheiro. Um físico forte, esguio e bem desenvolvido. Dizem que ele era bonito. O esforço inicial da noiva parece ter dado uma relação amorosa bem legal. Pelo que aparece nos relatos, eles viveram um casamento feliz. E eles tiveram 7 filhos. Eita, nem vai disso não. 3 nasceram sem doença e 4 nasceram com a hipertricose. O que deixou a Catarina rainha, não a Catarina a noiva dele. O que deixou a rainha felicíssima pela sua experiência. Aí durante esse tempo eles foram pintados, eles viajaram um tequinho com os filhos, umas pinturas deles aí. Depois da morte da rainha, eles saíram da França e voltaram para a corte na Itália. Aí foi aí que os problemas começaram a acontecer. Após essa viagem da família, eles foram separados dos seus filhos e foram dados de presente para cortesãos europeus, como bichos de estimação. E os filhos deles se espalharam pela Europa. Aí a gente viu numa das pesquisas que uma se chamava Tognina. Tagnina. Ou é Tognina? Acho que é Tognina. Que é provável que ela seja mais nova. Ela se casou com alguém na corte de Palma e teve filhos também. Mas não tem muitas informações sobre os filhos deles, só que eles ficaram tristes e se preocupavam, né? A gente também não tem informação sobre os 3 que nasceram sem a hipertricose. Se eles continuaram com os pais, se eles foram-se embora, não sei o que aconteceu com eles também, não. Nessa época, depois, Petrus, ou Pedro, ficou conhecido como Homem da Floresta. Eles tentavam viver como nobres, mas a situação dele eles só viam vistos como aberração. Então, depois de um tempo, eles se estabeleceram em Capodimonte, essa cidade fica na Itália, onde ele morreu com 81 anos das cortes. Foi até bastante tempo, né? E a Catarina faleceu depois, em 1623, alguns aninhos depois. Pelo que deu para entender, eles viveram juntos até o fim, mesmo com as inúmeras dificuldades. Ela se casou meio que forçada, mas viveram juntos até o fim, então realmente eles gostavam um dos outros. É uma história triste, mas é interessante saber, né? Então é isso, Jujubinha. Será que vocês gostaram da história? Vocês já sabiam? Sabe? Comenta aí embaixo e dá o like. Se inscreve, dá o like, compartilha se você gostou. Não vamos obrigar ninguém, né? Então é isso. Bye bye, Jujubinha.